Alô, menino, a mãe que tá arrumando o menino para ir para a escola, bom dia. Cuidado não se atrasar, viu? Já tá atrasado para ir para a escola. Olha, por falar em menino, por falar em criança, você que é pai, você que é mãe, deve estar preocupado com o alto índice de crianças que estão adoecendo nesse período do ano, com a síndrome gripal e outras doenças também que estão surgindo. Por essa razão, nós vamos receber hoje aqui nos estúdios da TV Arapuã o médico Dr. Constantino Cartacho, que é superintendente de recursos próprios pediátricos da Unimed. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. O que é que tem acontecido nesse período do ano? Nós estamos observando não somente adultos, mas também crianças adoecendo de gripe, febre, esse tipo de situação. O que é isso que está acontecendo? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os seus telespectadores do Tribuna Livre. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que hoje em dia está em pauta, né, em todos os serviços médicos, né? O que a gente está tendo é uma sazonalidade que era esperado que fosse, não nessa mesma proporção, mas já é esperado que nesse período do ano tenhamos casos de doenças respiratórias virais, né? E aí nós vamos ter os resfriados, muitas vezes associados a outros quadros, como rouquidão, tosse rouca, em algumas crianças cansaço, e, eventualmente, as suas complicações, né? Infecção de ouvido, né? As otites, amidalites e, muito menos frequentemente, as pneumonias. Então, essa é uma época propícia a esses fatos acontecerem. Apesar do senhor dizer que isso é uma época propícia para que isso aconteça, qual a orientação que o senhor passa quando o pai vê logo o filho doente ali, a mãe já fica logo preocupado, para levar ao médico? Qual é o período? Opa, tem que levar aqui ao médico, tem algo que está chamando a atenção? É extremamente importante a gente ressaltar, que nem todos esses casos, ou a maioria desses casos, vão ter um curso leve. Essas crianças não vão evoluir para a gravidade. O que nós estamos vendo é que, ao ter febre, a criança, ou coriza ou tosse, os pais já estão se encaminhando aos serviços hospitalares. E isso tem superlotado esse serviço. Então, é importante que se reconheça os sinais de risco para que se leve essa criança ao hospital ou ao atendimento pediátrico. Então, por exemplo, se o seu filho apresenta sibilância, cansaço, chiado no peito, se ele, quando está sem febre, apresenta-se molinho, sonolento, cansado, se ele não consegue ingerir líquidos ou comer normalmente, que é um outro sinal importante, ou a sonolência excessiva, esses sinais são sinais que necessitam de um atendimento mais especializado. Crianças com quadros leves, tosse, coriza, febre, esses devem ser mantidos em casa, pelo menos nos primeiros dias de evolução da doença. Porque a gente tem observado diversos hospitais no Brasil inteiro, estava vendo uma matéria nacional sobre esse tema, os hospitais lotados. Como o senhor disse, como o senhor bem disse, chega lá, você vai enfrentar uma fila, a criança às vezes vai ficar ali se sentindo, não vai se sentir bem, às vezes pode até pegar uma outra doença no decorrer, vai complicar ainda mais a situação, né? E é importante que a gente entenda que hoje a tecnologia nos permite dar uma assistência especializada com mais acessibilidade por outros meios que não o atendimento presencial. Então, por exemplo, a Unimed hoje disponibiliza a telemedicina, que funciona de 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, e que dá a possibilidade de acesso em qualquer local que você esteja. Você pode acessar por via telefônica e ter o contato com um pediatra que vai adequadamente lhe orientar sobre os sinais de risco e sobre aquilo que você deve fazer com seu filho para os cuidados gerais de saúde nesse momento. Para quem está acompanhando agora o nosso programa, a questão da telemedicina é algo ainda muito novo. Obviamente que está se implantando, nem toda unidade tem, a Unimed João Pessoa já conta, como o senhor bem falou, de 7h30 até às 17 horas. Mas como é que funciona do ponto de vista da pediatria? Os serviços de pediatria que são oferecidos através da telemedicina. A telemedicina, ela se dispõe a atender crianças acima de 2 anos de idade. O atendimento é feito com pediatras, né? Existe uma seleção inicial que é feita para que se encaminhe essa criança para o atendimento com o médico. A primeira abordagem é feita para se identificar o paciente, para saber o que é que esse paciente tem, reconhecer a sua situação, e, a partir daí, é encaminhado para o atendimento com o pediatra. Então, é um atendimento feito por pediatras, tá certo? Só que a via de acessibilidade é a via telefônica. O doutor reforçar também a importância para os pais que estão nos acompanhando agora da questão de manter em dia o calendário de vacinação das crianças.
Existem muitas doenças que acontecem e que poderiam ser evitadas caso essas vacinas fossem aplicadas corretamente, não é isso? Existem 3 pontos que são importantes para que a gente tenha um bom cuidado com a criança. O primeiro é a higiene mental dessa criança. É manter essa criança em um ambiente que seja agradável, confortável, um ambiente familiar, ambiente de contato social. O segundo ponto é o aspecto da nutrição, a oferta de alimentos naturais, alimentos que não sejam industrializados ou ultraprocessados. Isso é extremamente importante para a saúde da criança, junto com a ingesta de líquidos, de água. E o terceiro ponto, como você já ressaltou, é o calendário vacinal. Toda vez que a gente vacina uma criança, a gente está permitindo ao sistema imunológico dessa criança aprender a se defender de forma muito específica. Então, a manutenção de um calendário vacinal completo, atualizado, significa para o sistema imune da criança a possibilidade de reconhecer de forma precoce e atuar de forma efetiva no segundo contato com aqueles agentes contidos na vacina. Doutor, o senhor fala sobre essa questão da saúde mental da criança, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Essa questão de tudo você levar o menino no médico, tudo criança no médico, pode até criar um problema na criança, né? A criança ficar ali com um problema, porque tudo a mãe leva no médico, o pai leva no médico, sentiu uma tossinha, leva no médico. É muito interessante a gente ver, porque antes da pandemia do Covid, a gente tinha uma situação que a gente sempre referia para os pais. Ao mesmo tempo que o pai busca o atendimento médico como uma forma de ajuda para a criança, ele cria medo na criança. Isso. Então é aquela coisa de dizer assim, se você não se comportar, eu vou levar no médico, se você não comportar, o médico vai dar injeção, se você não se comportar, o médico... Então, como se o médico fosse um vilão. O médico sempre aparece como um vilão na história, aquele que vai punir. Mas na hora que você precisa, você leva a criança ao médico. E aí não se entende porque é que a criança chora tanto no consultório, dá tanto trabalho. Mas ela já vem com a ideia incutida, que foi incutido pelos pais, que ela está indo no médico para ser punido. Então a gente precisa primeiro parar com essa coisa de criar medo na criança, criar medo do bicho-papão, criar medo do médico, criar medo da bruxa que vem de noite, ou do, sei lá, tanta coisa que a gente cria nessas crianças. A segunda coisa é, em casa, ter um ambiente favorável a essa criança. Então, evitar os excessos, a gente chama excesso de tela, excesso de manter a criança com jogos que não estimulem o seu desenvolvimento mental. A criança precisa ser criança, ela precisa ser curiosa, ela precisa aprender com a tentativa e erro, ela precisa brincar de desenhar, de montar. E o terceiro é aquele ambiente saudável com outras crianças. Hoje em dia, as crianças já não têm mais contato como a gente tinha antigamente. Você é do interior, eu sou do interior, e a gente tinha uma turma de 8, 9, 10 amigos que se divertiam juntos, e ali a gente aprendia a lidar com frustração, com se defender de algumas situações que hoje em dia chama-se bullying, né? Que todo mundo tinha um apelido e etc. Então, é preciso que a criança tenha um contato social com outras crianças e que se permita que esse contato seja individualizado em relação à presença dos pais. Os pais têm que ficar distantes e deixar que aquela criança conviva socialmente com seus pares. Doutor, outra situação em que nós temos observado é a hepatite misteriosa, que tem sido, inclusive, objeto de investigação nas crianças. O que é que se sabe sobre isso já? A hepatite, ela é um processo inflamatório do fígado que pode ser infecciosa ou não. Especificamente na criança, a hepatite, as causas mais comuns são os vírus chamados vírus da hepatite. Hepatite A, hepatite B, menos comumente na criança a hepatite C. Com o advento das vacinas para o vírus da hepatite B e hepatite A, esses dois começaram a desaparecer. Então a gente começou a ter prevalência de outros vírus. O vírus da mononucleose, que faz parte do herpes vírus. Mas, atualmente, se reconheceu alguns casos de hepatite com evolução mais rápida, mais grave, que a gente chama de hepatite fulminante, e que foi atribuída até então, né, a um vírus, que é um vírus normalmente do trato respiratório, que tem uma cepa digestiva chamada adenovírus. Então, esse adenovírus, em locais, no Brasil, poucos casos, mas fora do Brasil, 160, 170 casos, 10% desses evoluíram com insuficiência hepática. Então, deu-se essa conotação, né, de doença misteriosa, mas que, na verdade, se reconhece a causa dela e ela pode, em algumas situações, estar associada à infecção pelo vírus do Covid. Mas o principal agente etiológico tem sido o adenovírus, que é o mais identificado. Gostaria de agradecer a participação do senhor conosco.
desejar boa sorte na sua caminhada e muito obrigado pela prestação do serviço, tá bom? Sempre um prazer, precisando, estaremos aqui sempre às ordens. E lembrar aos pais que buscar o serviço de urgência é importante, mas buscar o serviço de urgência quando necessário. E que se disponha de outros acessos, e aí volto a reforçar a telemedicina, que tem sido um grande auxiliar nosso nessa redução desse excesso de sobrecarga dos serviços de saúde públicos ou não, e aqui eu falo especificamente em nome do serviço da Unimed. Muito obrigado. 7 horas e 56 minutos, conosco agora